continuar a leitura da aula de Srila Maharaj, que estávamos lendo ontem à noite. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Então vou ler só o finalzinho que eu já tinha lido ontem, para não perdermos o contexto da aula. Está contando a história aqui de Sanatana Goswami, quando ele queria abandonar o corpo, ele queria se suicidar porque o corpo dele não estava apto mais, segundo ele, a concepção dele, para servir Deus adequadamente. Então ele queria se matar porque o corpo dele não era mais propício para servir Deus. E aí Mahaprabhu falou para ele: você se rendeu a mim, então já me deu o seu corpo. Agora, este corpo não é a sua propriedade, é a minha propriedade. E eu usarei o seu corpo para várias tarefas, vários trabalhos devocionais. Eu vou enviar você para Vrindavana. Lá você vai publicar escrituras, livros. E quando os Vaishnavas vierem para Vrindavana, quando eles forem para Vrindavana, eles não tiverem nenhum abrigo, você lhes dará algum abrigo, algum alimento, servirá. Eu quero usar o seu corpo para este propósito. Porque então você destruirá a minha propriedade? Então Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami: você não pode se matar. O seu corpo agora é minha propriedade, você se rendeu a mim. Por isso é dito nas escrituras, Sripati Maharaj falou isso, que justamente perguntaram para Sanatana Goswami: quando a pessoa se rende, acaba o karma. Todo o karma é eliminado. A única chance que nós temos de acabar com o nosso karma totalmente é a rendição total a Deus. Não adianta rezar, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Todo o karma que nós temos, nós vamos ter que cumprir. Mas se você se render a Deus, Ele tira o seu karma. E aí, foi perguntado para Sanatana Goswami: mas se tirar o karma, por que a pessoa ainda está encarnada? Porque nós só ficaremos aqui nesse corpo até o momento que tivermos karma para cumprir. Quando acabar todo o karma dessa vida que você veio já para cumprir, você irá abandonar esse corpo, você, alma, abandonará o corpo. Mas quando Krishna tira todo o seu karma na rendição, você vai ficar aqui até o momento que Ele quiser. Não depende mais do seu karma. Aí você não tem mais karma. Você vai ficar até o momento que Krishna quiser. Como é feito com o Guru, como é feito com os devotos puros que se rendem a Deus. Então Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami: você não vai se matar. O seu corpo é minha propriedade. Você vai para Vrindavana, você vai ajudar os devotos que vão chegar lá, você vai publicar livros, escrituras, você vai servir em Vrindavana. Então, quando a pessoa se rende a Deus, ele está sob a jurisdição total de Deus, não mais de Maya. Tudo na vida da pessoa é Deus, não é mais Maya. Maya até pode tentar tirar a pessoa do foco, mas toda a vida dele está direcionada por Deus, para o serviço a Deus. Então foi isso que Mahaprabhu explicou para Sanatana Goswami. Você pode entender então o que Mahaprabhu ele está dizendo. Ele não está dizendo isso apenas para Sanatana Goswami. Ele está dizendo isso para todos nós, através
através de Sanatana Goswami. A nossa mente diz, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas você não pode fazer nada sozinho. Somente quando alguma inspiração chega até você através do seu guru, você pode fazer algo devocional. A misericórdia é necessária. Misericórdia é serviço devocional. O guru que vai dar o serviço devocional a você. Gurudeva disse, se você tem serviço, você tem misericórdia. Se você tem serviço devocional, você tem misericórdia. Se você não tem serviço devocional, você não tem misericórdia. Você deve se engajar no serviço ao Senhor Supremo. Por isso, quando nós temos um serviço devocional, nós temos a misericórdia e não podemos negligenciá-lo. Você recebe um serviço devocional, faça ele. Porque se você ficar negligenciando, se você ficar empurrando com a barriga, Krishna vai tirar de você e vai dar para outro devoto. Então, você recebe o serviço, é a bênção de Deus, a bênção do Guru, é que dá o serviço devocional. Então, se você tem o serviço, você recebeu o serviço, faça da melhor forma possível, o mais rápido possível. Se Krishna olhar e ver que você está enrolando, ele vai tirar o serviço de você, porque isso, na verdade, é uma ofensa. Você recebe um serviço do Guru e não faz, isso é ofender, e aí Krishna tira. Então, a misericórdia do Guru é o serviço devocional. Como disse lá Govinda Maharaj, quem tem serviço devocional tem misericórdia do Guru e, consequentemente, a misericórdia de Krishna. Às vezes, Gurudeva, ele lhe diz para fazer algo, mas você pensa, e se eu não puder fazer isso? Mas você não é o executor, não é você que executa o serviço. Um dia, Gurudeva, ele me disse para dar uma palestra de 10 minutos. E eu estava um pouco tímido para falar na frente de Gurudeva. Mas Gurudeva, ele me repreendeu. Porque você está hesitando? Você não vai falar, eu vou falar. Então, eu tenho um pouco de energia para falar. Gurudeva, ele estava muito feliz. E eu também estava muito feliz. Então, aqui, esse exemplo é muito bom que Srilacharya Maharaj deu. Ele estava lá na palestra com Gurudeva. Gurudeva falou, você vai falar. E Acharya Maharaj, tímido, ele falou, como que eu vou falar na frente do meu Guru? Estava tímido, envergonhado. Gurudeva falou, fale. Ele falou, mas Gurudeva, eu estou tímido na sua frente. Gurudeva falou, mas não é você que vai falar, sou eu, através de você. Então, quando a gente está falando, está pregando no templo, no lugar de Gurudeva, no asana, sentado, por isso é chamado Vyasasana. É asana, é o asana, o assento de Vyasadeva, o escritor de todas as escrituras. Então, nós estamos representando Vyasadeva, aquele que senta na Vyasasana, aquele que está pregando, ele está representando o Vyasadeva e, consequentemente, representando todo o Guru Varga, todo o Guru Parampara. Por isso, não somos nós que fazemos o serviço. Não sou eu aqui que estou dando a aula. Quem dando aula é Gurudeva, é Guru Varga. Eles estão usando meu corpo, a minha mente e as minhas palavras para falar. Não sou eu, são eles. Mas não tem nada a ver com incorporação. Isso é outra história de outras linhas. A tal espírito entrou no seu corpo, ele que está falando. Não, somos nós que estamos falando. Mas com a orientação de Gurudeva por trás.
Gurudeva está usando o nosso corpo, a nossa palavra, a nossa mente, a inteligência. Gurudeva está usando tudo para nós aqui estarmos dando aula. Quando você dá aula também, é Gurudeva que está dando aula. Não confunda isso com outras linhas que incorporam um fantasma dentro do corpo da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Gurudeva está usando nós, tudo que nós temos para servir. Então, no momento agora, ele está me usando para falar, usando minha inteligência, a minha mente, usando meu corpo, usando minha boca para falar. É isso que Sivacharya Maharaj quis dizer aqui. Você não deve pensar, eu farei o trabalho. Não deve pensar. Gurudeva fará o trabalho. Gurudeva fará o serviço devocional. Se você pensa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou prestando serviço devocional, isso é maia, é ilusão, é o ego. Isso o deixará muito pesado e o seu barco afundará. O que Sivacharya Maharaj está falando aqui? Vai te deixar com o ego muito alto, você achar que você está dando aula, que é você que faz o puja, você que faz o arati. Se você achar que é você que está fazendo a guirlanda, se você achar que é você que faz o serviço devocional, o ego fica muito alto. E aí você fica pesado, e você está no barco, e quanto mais carga você coloca de ego, o barco pode afundar. O que significa o barco afundar? Krishna não gosta do ego. Krishna não gosta do ego. Se você começa a falar, eu dou uma aula maravilhosa, eu sou muito bom, eu faço puja, eu faço arati, ninguém faz igual, eu faço a melhor guirlanda, ninguém faz a guirlanda bonita como eu toco um instrumento, a mirdanga melhor que ninguém, eu toco carta perfeitamente, eu sou o melhor cantor. O que acontece? Você fica com o barco pesado, fica um peso enorme nas tuas costas, por causa do ego. O ego é um peso muito grande. E o que acontece? Você coloca o ego, peso, o barco afunda. Você vai sair da devoção. Krishna vai te tirar daquele serviço. Se você está com o ego muito alto, que você é bom, que você faz aquele serviço, Krishna vai te tirar do serviço. De alguma forma ele tira. De alguma forma esse serviço não vai ser mais seu. Então nós temos que tomar cuidado com o ego. Nós temos que compreender que não somos nós que fazemos o serviço devocional. É Gurudeva. Ele está usando somente o nosso corpo para fazer, mas é ele que faz. Por isso é dito no Bhagavad Gita, as pessoas veem o Bhagavad Gita sem a orientação do Guru, não entendem o que Krishna quis dizer. Não entendem. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, eu aceito tudo de um devoto meu, eu não aceito nada de quem não é meu devoto. E aí nós achamos que somos devotos, e aí pensamos, Krishna aceita tudo de mim, porque eu sou um devoto. Não, nós não somos devotos. Nós somos aspirantes a devotos. Devoto é o Guru genuíno. Então, Krishna, ele aceita tudo do Guru genuíno. Mas nós não somos devotos. Então, Krishna não aceita o nosso serviço. O Guru aceita o nosso serviço. O Guru dá o nosso serviço, mas Krishna não. Então, o Guru usa o nosso corpo para servir Krishna. É ele que faz o serviço. Não somos nós. Nós temos que compreender isso e acabar com esse ego que nós temos. Nós temos o ego muito grande. Todo mundo tem um ego grande. Só de você achar que você não tem um ego grande, isso é o ego. Outro dia eu falei para uma pessoa que veio aqui no templo, falei que ela estava fazendo algo por causa dos 6 inimigos.
um dos 6 inimigos. E ela falou, não faço isso por causa dos 6 inimigos, de um deles. Mas ela estava negando porque o ego dela é tão alto que ela não admite que ela faz algo errado. Nós não admitimos que fazemos as coisas erradas. Isso é o ego. Então Krishna, ele não gosta de ego. Krishna vai tirar o teu serviço se você começar a ter o ego. O ego é um dos principais inimigos da devoção. Nunca podemos ter ego. E se você compreender que é o guru que faz tudo, você não vai ter ego. Por que ego você vai ter? Você fala, não sou eu que faço, é meu guru. Ele só está me usando. Ele só está me usando. Por que você vai ter ego se você está sabendo que o guru está te usando? Não há motivo para ter ego. Então, continuando aqui a leitura. Vou ler o último trecho aqui que eu já li. Você não deve pensar, eu farei o serviço devocional. Não é assim. Gurudeva fará o serviço devocional. Se você pensa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, aquele serviço, isso é maia, ilusão, o ego. Isso o deixará pesado, muito pesado. E se você ficar muito pesado, o barco afundará. Você deve perceber, entender o que é o que. Nós temos que entender as coisas. Por isso nós temos um guru genuíno. Nós temos um guru genuíno para entender as coisas. Porque não adianta ler as escrituras. Nós não temos a capacidade, a fortuna espiritual para compreender o que Krishna quis falar. É muito difícil compreender o que Krishna quis falar, qualquer escritura. É muito difícil compreender o que Jesus quis falar na Bíblia. É muito difícil, por isso tem que ter um mestre genuíno, um guru genuíno para explicar o que Krishna quis falar. Tem que ter um guru encarnado, porque o guru, ele é a escritura viva. O guru fala, olha, Krishna quis falar isso, Krishna quis falar aquilo. Por isso é importante ler as aulas do guru, muito mais importante do que ler escrituras. Srilacharya Maharaj, ele deu uma aula outro dia não, né? Nós lemos aqui a aula dele, outro dia, ele falando que Srila Govinda Maharaj, seu guru, pediu para ele ler 2 livros somente. 2 livros Gurudeva pediu para Srilacharya Maharaj ler. Um livro de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, chamado Gaudiya Gitanjali. Chamado Gaudiya Kantahara. E o outro livro que Srilacharya Maharaj leu, que Srila Govinda Maharaj falou para ele ler, é o livro de canções, o livro de Kirtan. E Gurudeva falou para ele, se você ler esses 2 livros e compreendê-los, você será um ótimo pregador, porque está tudo aí. E o primeiro, como eu falei, o Gaudiya Kantahara, foi escrito por Srila Bhaktisiddhanta, um guru, devoto puro. O segundo livro de canções, as canções foram escritas por devotos puros. Então, tudo que o guru fala é o que temos que saber. Não é necessário ler escrituras. O que o guru fala é o que temos que saber. O guru fala a verdade. Ele fala já mastigado para a gente. Tem algumas tribos, né, indígenas no Brasil, devem ter em outros países também, claro, mas no Brasil eu já vi reportagem. A mãe, quando a criança para de mamar no seio dela, quando a criança para de mamar, ela começa a dar comida para a criança, ela mastiga a comida e já dá comida pré-digerida para a criança. Ela mastiga, ela saliva na comida, depois ela dá aquela papa da boca dela na criança. O guru faz isso. O guru, ele pega a escritura, que é difícil de nós compreendermos,
ele dá o resumo do resumo, dando exemplos. Então ele dá a escritura pré-digerida já para a gente. Por isso é importante ter um guru genuíno. Se você não tiver um guru genuíno, você não tem vida devocional. Isso as escrituras falam. Porque o serviço devocional começa com o guru genuíno. Quando você recebe a iniciação, você nasce naquele momento para a vida espiritual. Se você não tem iniciação, você não nasceu ainda para a vida espiritual. Porque o guru vai colocar a semente da trepadeira devocional. Naquele momento, o guru coloca a semente. E sem semente não cresce a árvore da devoção. Tem que ter a semente, mas uma semente pura. Senão vai criar, você vai plantar, você vai ser o jardineiro do que? De erva daninha. Se você pegar um guru falso, não vai crescer não vai crescer a árvore da devoção. Vai crescer a árvore de ervas daninhas. Até parecidas com a árvore da devoção, mas não é. Por isso tem que ter a semente pura. E a semente pura só vem através de um guru genuíno. E aí você recebe a semente e você começa a regar todo dia como um jardineiro. Você rega, e o guru vai te usando, conforme você vai fazendo a prática, ele vai te usando para servir Deus. É ele que serve Deus, ele usa o seu corpo. Então, como que uma pessoa pode achar que ela serve Deus se ela não é um devoto puro? Deus só aceita o serviço de um devoto puro. Isso está no Bhagavad Gita. Mas a pessoa precisa compreender o que está no Bhagavad Gita. Não adianta ler todo dia, se não tem a orientação do guru por trás. Ela vai compreender errado do jeito dela. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos para outro subtítulo da aula. Por enquanto ninguém perguntou nada. Então vamos para outro subtítulo. O título dessa aula aqui que eu acabei de ler, terminei de ler, o título da aula é Serviço Inspirado. Agora a próxima aula, o subtítulo é Abraço e Nutrição. É a continuidade da aula anterior. Siddhartha Maharaj deu essa aula no dia 6 de agosto de 2011. Ele diz assim: por que nos rendemos? Na verdade, nós não nos rendemos. Ele sim, nós não. E ele fala, por quê? Por que nós nos rendemos? Porque viemos nessa linha da consciência de Krishna. Em todo o mundo, nem mesmo 1% se torna devoto e chega à consciência de Krishna. Ele foi muito generoso, Siddhartha Maharaj, 1%, nem mesmo 1%, ele fala. 1% da população mundial dá 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas é 1% da população mundial. A porcentagem de devoto que está na linha da consciência de Krishna é muito pequena. Eu não tenho ideia de quantos tem no mundo. Mas se tiver 1 milhão, eu acho que não chega a 1 milhão de devotos de Krishna. É 0,01% talvez da população mundial que está na consciência de Krishna. Não devoto, mas está na consciência de Krishna. Muitas pessoas, elas fazem
produzem karma e outras coisas. Por que é assim? É o desejo e as palavras dos devotos que todos cantarão o santo nome juntos, mas isso não acontecerá. Você sabe disso. Se um dia todos forem para a sua verdadeira casa, quem ficará aqui? Disse Latchala Maharaj. Apesar disso, dia após dia, a nossa sociedade, Sri Chaitanya Sarasvati Mata, a nossa missão, ela está aumentando. E isso porque há boas propriedades, boa comida aqui. Nós devemos entender isso. Tem um verso aqui agora que Srila Maharaj cita. Por que Srila Maharaj falou isso? Porque Mahaprabhu disse: algum dia todo mundo, toda a terra cantará o Mahamantra Hare Krishna. Mahaprabhu falou isso. Mas ainda não aconteceu isso. Está longe de acontecer. Por quê? Porque qual a porcentagem de pessoas que cantam Mahamantra? Qual a porcentagem de pessoas que conhecem a consciência de Krishna? Muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Mas algum dia vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Não sabemos quando, mas vai acontecer. E o verso fala assim: entenda a essência. A vida é temporária e cheia de todos os tipos de perigos, de adversidades. Refugiando-se cuidadosamente no nome de Deus, dedique-se ao trabalho de Deus. Então a vida é temporária e cheia de obstáculos e perigos. Então nós temos que nos refugiar no nome de Deus, cuidadosamente, sem cometer ofensas ao santo nome. Já tem uma aula no YouTube, canal do YouTube, eu creio que já está lá no canal do YouTube, uma aula no Facebook está com certeza gravada. São as 10 ofensas ao santo nome, uma aula inteira falando sobre as 10 ofensas. Então, se você cantar o santo nome Mahamantra Hare Krishna sem ofensas, você rapidamente se tornará um devoto puro de Deus. Não pensamos que um dia nós podemos morrer, nós podemos deixar o nosso corpo. Ninguém pensa isso. Então, esse é um trecho aqui de Srila Bhaktivinoda Thakur, que compôs isso no livro dele. É uma canção, na verdade, de Srila Bhaktivinoda Thakur, que ele fala isso na canção. Nós não pensamos que um dia nós poderemos morrer, nós podemos deixar o nosso corpo material. Um outro verso diz assim: tendo esquecido Krishna, a alma, ela vagueia pelo universo material. Sendo assim, encoberta pela ilusão, a alma, ela passa por todo tipo de sofrimento material. Então, por que nós passamos pelo sofrimento material? Porque nós esquecemos de Krishna. Desde tempos imemoriais. Desde tempos imemoriais nós esquecemos de Deus e estamos sujeitos às 3 misérias materiais, ao sofrimento. Se nós começarmos novamente a pensar em Deus, se começarmos a servir Deus, gradativamente essas 3 misérias materiais vão diminuindo, vida após vida, vida após vida. Então esse verso aqui é muito bom. Nós nos esquecemos do Senhor Supremo. Então, nós estamos sofrendo tanto, não estamos felizes. Nós queremos poder
Nós queremos prazer material, nós queremos prazer dos sentidos, mas de que adianta isso? Você nasceu muitas vezes e desfrutou por muitas vidas, mas ainda quer isso. Qual é a diferença entre os tempos anteriores e esse tempo agora? Então aqui Sri Maharaj está falando que nós, as escrituras dizem, para nós chegarmos no corpo humano, nós já passamos por pelo menos 8.400.000 espécies. 8.400.000 espécies para chegar no corpo humano. Quantas vidas nós já tivemos? Pelo menos 8.400.000 vezes já reencarnamos. Pelo menos. E já fizemos tudo isso que fazemos hoje. Nós comemos de alguma forma durante as vidas anteriores. Nós dormimos em algum lugar. Nós nos abrigamos em algum lugar. Nós nos defendemos também do predador em vidas anteriores. E nós procriamos em vidas anteriores. E a gente ainda quer fazer somente isso. Aquele que não serve Deus, aquele que não tem um guru genuíno, que dá o serviço devocional a Deus, e aquele que não faz, porque não adianta você somente ter o guru genuíno. Você tem que fazer o serviço que o guru te dá. Você tem que seguir a orientação do guru, senão não adianta. Não adianta você ter o melhor médico se você não segue o que o médico manda você fazer. Não adianta você ter o melhor professor se você não faz o que o professor manda você fazer para aprender. Então, nós já passamos por todas essas vidas e ainda queremos continuar na vida de um animal. Nós queremos continuar com as práticas diárias de um animal. Comer, dormir, se proteger e procriar. A maioria da população mundial, como disse aqui Sri Maharaj, ainda está vivendo assim. E alguns falam, não, mas eu busco Deus. Buscar Deus para quê? Para pedir algo em troca? Hoje em dia, a grande esmagadora maioria da população que tem uma religião ou uma filosofia que ele segue, ele usa isso para melhorar essa qualidade de vida material. É isso que acontece hoje. As religiões, as filosofias só estão querendo melhorar a vida material do seu devoto. Alguns aplicam energia sob várias formas, isso é matéria. Alguns rezam para se curar de doenças. Alguns fazem outros trabalhos para ganhar dinheiro, outros fazem outros trabalhos, outras rezas, enfim, para ter um bom relacionamento, para melhorar a saúde, mas é tudo material. Então hoje Deus está sendo usado de uma forma material, mas a conexão com Deus não tem que ser material. A conexão com Deus é da alma com Deus, e a alma não tem nada a ver com doença. A alma não tem nada a ver com energia. Vamos aplicar energia. Isso não tem a ver com a alma. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade está relacionada à alma. Nada com o corpo. Espiritualidade não tem a ver com o corpo. Está ligado à alma. Então hoje, a grande esmagadora maioria da população que tem alguma religião não está fazendo algo para você, alma, está fazendo para você, corpo. Todo mundo só pensa no corpo. Pode ver isso. Analise todas as religiões que você conhece. Analise o que está sendo pregado nas religiões hoje. Faça isso e você vai curar de doença. Faça isso e você vai ter um emprego melhor. Faça isso e você vai ter dinheiro. Faça isso e alguém vai ter um emprego melhor.
você vai ter um bom relacionamento se você fizer isso ou aquilo, se rezar para Deus. Se você receber a energia de alguém, você vai melhorar a sua saúde, mas isso ainda é tudo matéria. Então, todo mundo está usando Deus para algo material. As pessoas usam a religião, as pessoas usam Deus para melhorar a sua vida material. E aí a vida material é como um animal. Aquele que está preocupado com a vida material, sarar da doença, viver melhor com saúde, querer um bom relacionamento na família, querer dinheiro, querer um conforto na tua casa, com alguns bens, comer bem, comer alimentos que você gosta. Isso daí não tem nada a ver com Deus. Por que você pede isso para Deus se não tem nada a ver com Deus? Não tem a ver com a alma. Então é isso que a gente tem que compreender. Tem que ficar muito claro isso. Que hoje em dia, praticamente toda a religião está levando os devotos, os seus seguidores, a querer só algo material, não querer Deus. Você pega, por exemplo, o cristianismo. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é a base muito boa que Jesus Cristo deu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que a pessoa morre com 80, com 90 anos? O cristão, eu não conheço nenhum cristão, e olha que todo mundo que eu conheço é cristão, basicamente. Basicamente todo mundo que eu conheço é cristão. Já vi muita gente morrer com 80, 90 anos, 100 anos, não importa a idade, mas muito idoso, fez a prática do cristianismo corretamente, de acordo com o que a linhagem que ele tinha do cristianismo, mas nenhum deles amava a Deus mais do que a tudo. Amar a Deus mais do que todas as coisas. Nenhum deles. Nenhum cristão que eu conheci e que eu conheço ama mais a Deus do que ama o seu filho. Ama mais a Deus do que ama o seu marido, sua mulher, ou sua riqueza, ou a si mesmo. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Por quê? Porque o processo é rezar para Deus para pedir algo em troca, material. Nunca você vai amar a Deus mais do que tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, se você continuar a rezar pedindo algo material. Se você pedir algo material, Deus até pode dar, mas Ele se afasta de você. Isso está nas nossas escrituras. Então, a compreensão hoje é equivocada, segundo a nossa filosofia, claro. Cada um tem sua fé. Mas é muito coerente o que fala a nossa filosofia. Nós temos que amar a Deus incondicionalmente. Nós temos que servir Deus incondicionalmente, sem querer nada em troca. Se você está querendo fazer uma barganha, Deus não gosta disso. Você quer comprar Deus? Você fala, Deus, eu rezo tanto para você e você me dá aquilo. Isso é comprar. É como ir no supermercado e aí você quer comprar algum objeto lá, alguma coisa, alguma comida, e você põe o dinheiro lá e troca, faz uma troca. Então, o que todo mundo está fazendo com Deus hoje é uma troca. Deus, você me dá isso, você me dá saúde, eu vou rezar todo dia para você tanto tempo. É isso que está sendo feito, uma troca. E você não vai chegar a ter amor puro por Deus. Você não vai ter amar a Deus sobre todas as coisas com essa visão errada. Com essa visão errada de Deus. E os gurus aqui da nossa linhagem, dessa linha da consciência Krishna, eles estão deixando claro tudo isso. Nós temos que servir Deus incondicionalmente. E servir Deus é servir o guru genuíno. O guru genuíno vai te dar o serviço e ele faz o serviço. Ele vai usar você como uma ferramenta. Somente uma ferramenta. Então não podemos ter ego. A aula
hoje basicamente foi, né, muito forte, falando sobre o ego. Não devemos ter ego, nós não fazemos nada. Quem faz tudo é o Guru. O Guru faz tudo. Para terminar, eu vou contar rapidamente uma história, resumidamente, de um devoto que ele lia o Bhagavad Gita todo dia. Ele era um sacerdote, ele e a esposa, sacerdotes. Todo dia ele tinha uma deidade na casa dele, e na Índia é comum os devotos terem deidades em casa, né? Ele tinha a deidade, aí ele leu o Bhagavad Gita, ele fez a oração dele lá, cantou os mantras, e ele foi fazer a coleta de boga, de comida, para oferecer para Deus. Ele era pobre. E ele foi fazer a coleta para oferecer a Deus. Só que antes, ele leu no Bhagavad Gita aquele dia, que Krishna fala, eu faço tudo, você não faz nada. E ele ficou revoltado com isso. Ele pensou, como assim? Eu não faço nada, sou eu que vou lá fazer a coleta para oferecer a comida para Krishna. Sou eu que vou lá coletar, não é ele. Como que eu não faço nada? Ele fala que ele faz tudo, eu faço, eu vou lá coletar. E aí ele ficou muito bravo e ele deu um tapa no livro, no Bhagavad Gita, e fechou o livro. Ele fechou o livro e guardou o livro na estante. E foi fazer a coleta, foi pedir a doação da comida para oferecer, cozinhar, a esposa cozinhava e oferecer para Krishna, para a deidade. E aquele dia, normalmente, ele ia na primeira, segunda, terceira casa, já dava um alimento para ele. Era só ele e a esposa, pouca comida, já davam ali. E aquele dia não deram, foi numa casa não deu, foi na outra não deu, foi na outra não deu, e passou a manhã inteira e ele não conseguiu um alimento. E nisso, uma criança bateu na porta da casa dele, a esposa atendeu, e aí a criança estava com 2 sacolas cheias de comida, 2 sacolas cheias de comida, e a criança falou, seu marido mandou entregar isso para você, mas ele me bateu antes. A esposa falou, é impossível, meu marido nunca bate em ninguém. Meu marido é um sacerdote, é um brahmana. Ele não bate em ninguém. A criança falou, sim, ele me bateu. Um garoto, né? Ele me bateu. E aí pegou, virou as costas e saiu. E a esposa foi cozinhar, oferecer ao bogo, o marido não voltava. Quando ele voltou, depois do meio-dia, triste, falou para a esposa, hoje não comeremos, nem ofereceremos a comida para Krishna, porque eu não consegui coletar nada hoje. E a esposa falou, como não? Você mandou um garoto aqui, cheio, com 2 sacolas cheias de comida. Ele falou, não mandei ninguém. Ela falou, mandou sim, e ainda ele falou que você bateu nele. Ele falou, imagina, eu não bati em ninguém, nem mandei ninguém entregar comida. E ele ficou assim, ficou pensando como que isso aconteceu, pensativo. E ele foi lá na sala de oração dele, né, no templo dele, lá da casa dele. Ele chegou lá e o Bhagavad Gita estava aberto no local que ele sempre lia. E ele falou para a esposa, você pegou o Bhagavad Gita e estava lendo? Ela falou, não. Ele falou, mas como não? Ele falou, eu guardei o Bhagavad Gita na estante, todo dia quando eu acabo de ler, eu fecho ele e coloco na estante. E quando ele abriu o Bhagavad Gita, e ele olhou o Bhagavad Gita, estava justo naquela página que ele havia lido, Krishna falando, você não faz nada, eu faço tudo. E imediatamente ele compreendeu que Krishna, ele mesmo tinha ido lá, levar a comida, 2 sacolas cheias de comida. O próprio Krishna levou a comida, para mostrar para o devoto que quem faz as coisas é ele. Nós somos usados. E aí o devoto virou para a esposa e falou, você é muito afortunada, você viu Krishna pessoalmente, e eu não estava em casa, você é muito afortunada. E o fato de Krishna falar, né, Sr. Narayana, falar que havia apanhado, é porque ele bateu no Bhagavad Gita, e não há diferença entre Bhagavad Gita e Deus. O Sr. Narayana estava lá, em Vaikuntha, no mundo transcendental, e ele falou para Lakshmi Devi, falou, eu tenho que ir para a terra, tem alguém me batendo lá. E ele veio dar essa lição para o casal de Brahmanes.
Então, Krishna dá tudo, ele faz tudo, o Guru faz tudo, nós não fazemos nada. Então, ele, na verdade, ele ia coletar a comida, mas ele estava sendo usado. O dia que Krishna quis, ele não conseguiu 1 grão de arroz. Se Krishna não estiver por trás, não acontece nada. Você pode sair para coletar, você pode falar, hoje eu vou dar aula. Se Krishna não quiser, não vai ter aula. Se você falar, eu vou no templo hoje, vou no festival, se Krishna não quiser que você participe do festival, você não vem no festival. Que nem agora, nós vamos ter o festival Gora Purnima, dia 7 de março, está próximo, está chegando. Dia 7 de março vai ter o festival do aparecimento de Srimad Mahaprabhu. E nós vamos comemorar aqui 3 anos que Mahaprabhu veio viver aqui no templo. Ele escolheu o templo para ser sua casa. Por 3 anos que eu instalei Mahaprabhu aqui. Eu não, né? Gurudev instalou, usou meu corpo para instalar Mahaprabhu. Então, quem Mahaprabhu quiser, virá. Quem Mahaprabhu não quiser, não virá. É ele que manda. Nós achamos que mandamos, mas nós não mandamos em nada. Deus manda em tudo. Deus é controlador supremo. É Deus que controla a nossa vida, é Deus que controla tudo. Então nós temos que compreender isso, que Ele controla tudo, não temos que ter ego, nenhum ego, e servir Deus incondicionalmente, sem querer nada em troca. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não, ninguém comentou nada, ninguém perguntou nada. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco da transmissão. Amanhã continuaremos a leitura dessa aula aqui de Silachar Maharaj. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan
Haribol, 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 Haribol. Vamos ver então quem está participando conosco aqui hoje da transmissão. Temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu, a Cris também assistindo conosco aqui, o Vrajaraja Prabhu, a Maline Devidasi, a Madhavi Govinto Devidasi, a Dirce Aires, minha prima, também conosco aqui, a Vishaka Devidasi, a Regina Faustino, faz tempo que a Regina não entrava aqui para assistir conosco, hoje ela está aqui conosco também. O Ashik Chakravarti Prabhu também conosco aqui. Saravanan Gavarri também conosco aqui. Deixa-me ver se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês olham as deidades. Vamos encerrar a transmissão, vocês olhando as deidades. Deixa-me ver aqui se tem mais alguém. São essas pessoas mesmo que estavam conosco hoje. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até o programa da manhã, às 7 horas da manhã, com Mangalarati, e a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20.